Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver vendo a videoaula no seu determinado instante, estamos aqui mais uma vez para ter a nossa 16ª aula online. Então isso mostra o tempo que nós estamos parados com as aulas presenciais, mas está mais perto do que longe, na minha opinião. Bem, já passou o São João, todo mundo já se divertiu, dançou, comeu as comidas de milho, se divertiu o máximo possível. E agora a gente volta à concentração máxima em relação aos nossos estudos. Não parem de estudar nunca, vão anotando as suas dúvidas para que você, através do livro, do caderno, do professor, você vai eliminando essas dúvidas, muito importante. Nós estamos encerrando um ciclo, que é o ciclo do caderno 1. Nós fizemos 4 simuladinhos em junho e entregamos 2 fichas de exercícios, cada uma com 50 questões. Espero que vocês estejam fazendo essas fichas de exercícios. Os simuladinhos, a resposta foi muito boa. As pessoas que enviavam dúvidas, comentários sobre a prova, sobre tudo, uma resposta muito boa, um número de acertos muito bom, mesmo que o exercício, a bateria de simulados, ela foi muito plural, não é? Ela tinha tanto uma forma de fazer questões como outra, a teoria, a prática, associando isso, então foi muito bom. Até agora está sendo muito bom. Mas nós vamos iniciar um segundo ciclo. Estamos terminando hoje a parte teórica. Na próxima aula nós vamos fazer uma revisão de todo o caderno. Então não podem perder. Por favor, estudem, concentrem-se. Mandem as dúvidas para que a gente esclareça essas dúvidas na videoaula. Tá certo? Eu estou recebendo constantemente essas dúvidas, perguntas sobre o exercício, sobre o caderno. São 8 capítulos e nós vamos analisar quais as possíveis dúvidas que existem em cada um deles. Nesse primeiro caderno nós conseguimos premiar a parte de atomística, toda a parte de atomística, estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas e oxirredução. Estamos fazendo ainda a oxirredução. Na outra parte do caderno, a gente viu uma parte mais de cálculos, tanto em química fundamental, quando tinha aqueles problemas de densidade, de média, em relação às densidades, volumes, massas. Também a parte de radioatividade, que você sabe que sempre cai em prova, e massas e mol, não tenho o que falar, e gases. No segundo caderno, a gente tem algumas partes que são assim, como se fosse um nó para alguns alunos. Então, cabe nesse instante você ver qual o seu processo de evolução para a gente desatar esse nó. Por exemplo, química ambiental está no caderno 2, certo? Química ambiental, você tem que ser muito bem preparado em funções inorgânicas. No futuro também alguma coisa das funções orgânicas, porque é como se fosse uma aplicação dessas funções em relação ao meio ambiente, tá certo? O excesso de substâncias, a carência de substâncias, como o comportamento do ser humano, ele se processa diante a tudo o que acontece. Então é muito importante. Você sabe que o Enem, ele enfoca muito essa parte de química ambiental. Então nós temos química ambiental, nós temos soluções, tá certo? No outro caderno a gente tem estequiometria e a gente começa com a parte de química orgânica. Hidrocarbonetos é a parte das funções oxigenadas, nitrogenadas, sulfuradas. Ok, a gente tem assim um pacote completo das funções, certo? Uma coisa também muito importante é a sua forma de estudar. Até agora, a sua forma de estudar está sendo boa? Você está aprendendo bem? Você está rendendo bem? Porque o mais importante é isso, é rendimento. Uma coisa também muito importante,
acreditem em vocês e vão buscar o assunto, vão buscar a resolução, o aprendizado. Você tem alguns tipos de alunos, por exemplo, você tem aquele aluno que chega e diz: não, esse assunto eu nunca aprendi, não vou aprender. Esse tipo de aluno, ele não vai evoluir, ele tem uma dificuldade muito grande em evoluir. Não é assim, é muito difícil, eu não vou aprender. Não, você tem que aprender. É um assunto do ensino médio, então você tem que buscar isso. E buscar enquanto é tempo. Ok? Então a gente está aqui para ajudar vocês. Quando vier o caderno 2, não tem como entregar a vocês o caderno 2. Não tem como ele estar pronto, porque a gráfica que a gente faz fechou nesse período. Então a gente vai mandar os fascículos. Então nós estamos encerrando um ciclo. No próximo ciclo, para assistir às nossas aulas, para ter acesso ao caderno, a gente vai passar para vocês uma senha de uma plataforma. Então aqueles alunos realmente inscritos no curso, aqueles alunos que estão em dia com tudo o que está acontecendo, eles vão ter acesso. Porque seria extremamente injusto eu divulgar um caderno, que é uma coisa particular do curso, para todos. Injustiça eu não gosto de fazer, tá certo? É uma coisa que a gente deve evitar o máximo possível. Mas vamos focar nessa parte de aprender, de tirar dúvidas. Hoje nós vamos fazer questões do simulado 4. Interessante que nesse simulado 4, o número de pedidos de questões foi maior. Em relação, quer dizer, os alunos mantiveram um número de acertos bom, de 70% em diante do número de acertos. Mas acontece que, assim, por exemplo, eles não erraram a mesma coisa. Eles não erraram o mesmo tipo de exercício. Cada um que errou um exercício diferente. Então, me foi pedido alguns exercícios, a gente vai fazer esses exercícios. Isso prova, muitas vezes, que não é a dificuldade da questão. Tá certo? Vamos imaginar, um errou a questão 2 e 3, outro errou a 5 e 6, outro errou a 4 e 10. Então, não tem aquela questão que parou o aluno. Então, isso vai da interpretação, da leitura de cada um. Ok? Que a gente vamos fazer um ano legal, um ano de aprovação. Bem, vamos lá. Nós estamos na nossa aula. Essa aula a gente vai começar exatamente resolvendo questões. E as questões que nós vamos fazer do simulado 4. E vamos começar com a questão número 2. Uma questão que nos foi pedida e, na verdade, a gente nessa questão está usando aquela técnica que nós desenvolvemos junto com vocês, que é a relação da equação. Tá certo? É uma técnica que funciona, é uma técnica que é muito importante, que os livros não usam assim, mas a gente gosta de usar. A gente desenvolveu isso e está usando até agora. Então, vamos ver como é que se usa essa técnica. Diz: a mistura gasosa, ciclopropano e oxigênio pode ser usada como anestésico. Sabendo que as pressões parciais do ciclopropano e do oxigênio na mistura são respectivamente 160 mm de mercúrio e 525 mm de mercúrio, respectivamente. Então a primeira refere-se ao ciclopropano e a segunda refere-se ao oxigênio. A relação entre as suas correspondentes massas é... Bem, a sua tendência, ler a questão, achar que não sabe fazer. Aí qual o nosso conselho? Quando você tiver assim, você tiver uma condição de estado 1, estado 2, ou então naquele próprio estado, o que é que você faz? Você escreve Clapeyron. Então notem a resposta, notem como essa questão é feita, notem como essa técnica é interessante. Escreveu Clapeyron, PV igual a NRT. Mas ele quer saber a relação das massas. A questão é bem clara, a relação entre as suas correspondentes massas. Então, como a equação de Clapeyron é escrita em função das massas, PV igual a NRT, que é N, número de moles. O que é número de moles? Massa pelo mol. Então eu escrevi PV igual a massa dada, que é o M pequeno, massa molar, RT.
como é que a gente faz esses exercícios que aparentemente são mais difíceis. Você escreve a equação e você corta o que fica constante. Então, nesse processo, os dois gases estão dentro do mesmo recipiente. Então, o volume é constante. Corto. Tanto para um quanto para outro, na condição, transformou, aqueceu, sei lá, fez alguma coisa. Nesse caso, não vai avaliar, tá certo? Uma outra coisa importante. O R. O R, naturalmente, ele já é uma constante, tá certo? Então, eu tenho aí a relação para o R, constante. Outra coisa, a temperatura. Já que ele não fala, então ele não diz que há uma transformação de temperatura, estado inicial e final. Então, a gente admite essa temperatura como sendo também constante. Então, o que é que ficou constante? Volume, R e temperatura. Corto. Quem foi que sobrou? Pressão de um lado, massa dada, massa molar do outro. Aí o que é que eu vou fazer? Vou escrever as variáveis de um lado e a constante para o outro lado. Então a pressão está multiplicando o volume. Passei para o lado de lá. Então a pressão ficou multiplicando a massa molar. Quer dizer, estava no numerador, passou para o denominador. Então de um lado eu fiquei massa, pressão, mol, igual a todo o restante. Qual é o restante? RT e V. Então isso é constante. Então veja como é simples. Você corta. Então vamos lá para a gente. Você pega uma transformação ou pega uma condição. Você escreve a equação de Clapeyron e você corta o que fica constante e trabalha com o que ficar variável, ok? Aí você iguala, tá certo? Variáveis igual a constante. A constante, se é constante, você pode mudar as variáveis, só que você muda proporcionalmente. Ok? Aí ficamos com o quê? O que é que a gente fica? A gente fica com esse processo aqui, ó. Massa dada, pressão mol igual a constante. Então, massa do propano, pressão do propano, massa molar do propano é igual massa do oxigênio, pressão do oxigênio, massa molar do oxigênio. Os alunos que pegarem prática com essa forma não vão errar uma sequer. Então veja bem, o que é que ele quer? A relação das massas dadas. Então eu vou passar as massas para um lado e as variáveis para o outro lado. Então veja, do lado direito a massa de oxigênio está no numerador. Então vai passar para o lado esquerdo da igualdade, vai como denominador. Pressão e mol do lado esquerdo está com o denominador, passou para o outro lado, numerador. Então ficou massa do ciclo propano pela massa do oxigênio igual pressão do ciclo propano, massa molar do ciclo propano, pressão do oxigênio, massa molar do oxigênio. Essa relação de massas, que é o que eu quero, vai ficar. Qual a pressão do propano? Aí eu vou olhar para o texto e ver. A pressão do propano foi 160 milímetros de mercúrio. Alexandre, tem que transformar para a atmosfera? Não, não precisa. Se a pressão no numerador está em milímetro de mercúrio, no denominador também, na verdade a unidade a gente corta, só vai interessar o número. Então tanto faz, se tiver em atmosfera, em milímetro de mercúrio, não tem problema. Qual a massa molar do ciclo propano? Ora, ciclo propano tem 3 carbonos. Um mol de carbono é 12 gramas, vezes 3, 36. Então a gente tem 36. Mas a gente tem 6 hidrogênios, então 36 com 6, 42. É a massa molar do ciclo propano. Denominador, pressão do oxigênio, que ele deu, quanto foi? 525 vezes 32, que é a massa molar do oxigênio. O problema todo é que teve aí uma conta um pouco grande. Dá para simplificar? Se você simplificar, vai ser praticamente a mesma coisa. 42 por 32 vai dar 1, alguma coisa. Aí você multiplica por 160. No fim, você vai ter que fazer conta. Tem casos que é assim. Aí você vai com paciência, faz essas contas. Aí encontrei esses números. Aí o que é que eu faço? Eu simplifico.
Como é que você pode simplificar uma sequência de números? Dividindo por outro número. Geralmente a gente divide pelo menor deles. Qual o menor dentre esses dois números? 6.720. Então eu dividi o numerador e o denominador. No numerador é o número igual, então deu 1. No denominador deu 2,5. Então eu encontrei a relação das massas 1 para 2,5. Como ele quer números inteiros, o que é que eu faço? Para encontrar inteiro, arredondo. Não posso arredondar 2,5. Você sabe que você tem que arredondar centésimos, não décimos. Aí o que é que você vai fazer? Se não pode arredondar, multiplica. A multiplicação para encontrar números inteiros sempre começa com 2. Por quê? 0 elimina, 1 fica no mesmo. Então começa com 2. Então 1 vezes 2 dá 2, 2,5 vezes 2 dá 5. Então qual a relação existente? 2 para 5. A relação das massas, que é exatamente a letra C. Por que é que os alunos me pediram essa questão? Porque na verdade é uma questão numérica, é uma questão que chega em alguns pontos de conta. Essas contas podem fazer com que o aluno erre. Então observem direitinho, você tem aí 3 segundos para olhar. É claro, é óbvio que você pode olhar mais vezes, você pode ver mais vezes, parar quando você quiser. Ok? Bem, vamos lá. Uma questão como essa, se você for fazer de outra forma, geralmente você passa de 5 a 7 minutos. Se você usar essa técnica, você gasta uns 3 minutos. 3 a 4 minutos. E não esqueça, você só pode fazer toda a prova. Por que é que eu falo isso? Porque tem muitos alunos que saem da prova e dizem, bem, fiz até tal parte, a outra parte não deu tempo. Então a gente tem que trabalhar isso também, a gente tem que trabalhar a relação de tempo, tá certo? Você tem que pensar em tudo. Você está lá, vai para o Enem, você vai passar, você vai tirar boas notas, desde que você estude como todos estão estudando e desde que você use técnicas diferenciadas. Não é só estudar, porque estudar todos estudam. São milhares de pessoas estudando muito. Então você tem que acabar com essa relação. A força vai lhe aprovar. Não, não é assim. É quando eu digo força você estuda 4 horas, não passa. No outro ano estuda 6 horas por dia. Não passa, no outro ano vai estudar 8. Então não está adiantando essa relação da quantidade, do tempo. Vai adiantar como você vai render nesse tempo. E essa relação de rendimento está associado diretamente à técnica que você usa. Qual a técnica que você usa para assistir aula? Qual a técnica que você usa para estudar em casa? Tá certo? Você anota, não anota? Como é a sua memória? Você esquece fácil? Se passar 2 meses, um assunto que você já estudou, será que você lembra tudo? Ou tem alguma coisa que você não lembra ainda? Então você tem que usar técnicas para que isso não aconteça. Você tem que fazer os seus resumos, tá certo? Não é mapa mental. O mapa mental é bom, mas às vezes o mapa mental é muito complexo. São muitas informações numa página. Então eu particularmente, eu prefiro poucas informações em muitos itens do que todas as informações numa página só. Você olha para aquela página e fica, puxa vida. Até você que fez, se você não tiver muita prática e olhar muitas vezes, às vezes não lhe adianta. Então vamos fazer isso, vamos fazer diferente. O que está acontecendo nesses anos assim que a gente vem acompanhando o Enem, é exatamente o seguinte: algumas pessoas que não conseguem aumentar a nota. É impressionante. Está fazendo há 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e a nota não sai do canto. E você tem que ficar determinado em relação a uma coisa. Se não está dando certo, você tem que mudar. Tem que mudar a sua forma de pensar. Tem que mudar a sua forma de estudar. Você tem que ir atrás. Não esqueçam,
você não está só. Você está com muitas pessoas ao seu lado. Você está com os professores, você está com seus amigos, os familiares, as pessoas que torcem por você, as pessoas que querem lhe ajudar. Então você está acompanhado e bem acompanhado. Mas, na hora da prova, você vai estar só. Então você tem que aprender a resolver os seus problemas só. As pessoas vão lhe ajudar para isso. Mas chega aquele momento que você vai estar só, você tem que decidir. E isso se consegue através da segurança. E a segurança se consegue através da prática. Quantos alunos já mandaram mensagens para mim com alguns assuntos que não tinham entendido nesse período que estavam estudando? E agora tem uma visão diferente, tá certo? Então isso aí é uma ajuda que o curso dá, que o professor dá, que as instituições, que a instituição dá a você. Mas cada um vai ter como aproveitar isso de uma forma diferente. Então estudem muito, mas não é só horas de estudo que vai fazer você acertar. Então, para gases, uma das técnicas que nós usamos é essa. Houve uma transformação, houve uma condição, um estado. Você pode, claro que cada questão tem a sua interpretação, mas uma boa parte das questões que aparentemente você não sabe nem iniciar, você pode fazer com isso. Você faz uma dedução indireta, escreve a equação, corta o que fica constante e avalia o restante. Ok? Bem, vamos lá, né? Nós temos agora uma outra questão que me foi pedida, que foi a questão 3. A questão 3 é uma questão teórica, mas acontece que essa questão teórica ela é fundamental, porque o Enem usa muito a teoria. O que define, às vezes, ou muitas vezes, são as questões numéricas. Mas, às vezes, o que vem mais, ou que vem com uma carga maior, mesmo nas questões numéricas, são as questões teóricas. Então, vamos lá analisar. Quando ocorre a combustão completa de qualquer hidrocarboneto, há a produção dos compostos gás carbônico e água. Combustão completa ou combustão total, CO2 e água, de hidrocarbonetos ou de funções orgânicas oxigenadas. Acerca dessas substâncias, afirma-se que, veja bem, na última aula, eu estava assim, extremamente empolgado com o São João, né? Tentei até cantar, esqueci a letra, confundi tudo, mas foi, sei lá, eu tentei. Aí o que é que acontece? Eu dei um exemplo a vocês, eu perguntei sobre uma reação, e a combustão indireta era uma fogueira queimando. Por que você sabe que essa combustão é direta ou incompleta? Porque a chama é amarela. Se a chama for azul, então ela é completa. Ou se às vezes você nem vê a chama. Ok? Ela é completa. Mas acontece o seguinte, que a combustão incompleta ela é amarela porque ela produz carbono puro. E o carbono é um átomo que, como todos os átomos, quando ganham energia, eles excitam a eletrosfera, esses elétrons vão saltar, vão voltar, é o que se chama efeito Bohr, que nós vimos na parte de estrutura atômica, e vai emitir luz. Essa luz é amarela. Como é que você prova que a chama amarela corresponde a átomos de carbono? É só acender uma vela, colocar um papel a uma certa distância da vela, um papel, um vidro, e depois você vê que ficou aqui preto, que nós chamamos de fuligem. O que é a fuligem? É o carbono puro. Ele esfriou, ele vinha quente, ele vinha com muita energia, essa energia provocava os saltos eletrônicos, aí de repente ele encosta numa superfície e esfria. Quando ele esfria, ele toma sua forma normal, chamada de fuligem, ok? Então, a relação de combustão é importante. Sempre eu falo para vocês, o Enem dá as reações, mas tem duas reações que ele não tem a obrigatoriedade de dar, e geralmente não dá. Qual é? A combustão completa
e a equação de formação, que nós vamos ver na parte de reações inorgânicas. Mas a combustão completa já sabe. Se ele falar em combustão e não der nada, então você já sabe que é completa. Você vai pegar o composto, colocar em presença de O2 e vai produzir CO2 e água. Ok? Bem, vamos voltar para a questão para fazer uma análise, né? Eu quero saber o que é verdadeiro e o que é falso. Aí tem 1. As moléculas CO2 e H2O apresentam a mesma geometria molecular. Ora, isso induz o aluno a um erro. Por quê? Porque você está vendo a proporção. No CO2 tem 2 átomos para 1 central. E na água tem 2 átomos para 1 central. Ok? Você diz, bem, é 2 para 1. A estrutura é a mesma. Mas não é verdade. Porque a estrutura não depende só da proporcionalidade de átomos. Ela depende também e fundamentalmente do átomo central ter sobra ou não de elétrons. Então notem, o CO2 ele é da família 4A. Então, usando empiricamente a teoria do octeto, nós vamos ver, se ele é da 4A, ele vai precisar de 4 elétrons. É exatamente isso que ele faz quando ele forma o CO2. Porque cada oxigênio é bivalente, então compartilha 2 elétrons. Então, o oxigênio da direita compartilhou 2, o oxigênio da esquerda compartilhou 2, o total de 4 elétrons compartilhados. Então, essa estrutura é linear. Por que ela é linear? Porque o elemento do centro, que é o carbono, após efetuar a ligação, não tem sobra de elétrons. Se não tem sobra de elétrons, então fica linear, ou no caso de AB3, fica trigonal, sempre no plano. Ok? Já a água, isso aqui a gente está falando, mas você já sabe de sobra, que nós vimos muito isso. Na água, o oxigênio da família 6. Então ele tem 6 elétrons, compartilhou 2, sobram 4. Então essa sobra vai provocar exatamente uma repulsão eletrônica. Os pares livres vão provocar uma repulsão nos pares ligantes. Ok? Então essa afirmativa é falsa. Afirmativa falsa. Não esqueçam aquela técnica. Veja, aqui tem a ligação. Olha aqui, ó, a ligação. Aqui está o átomo do centro. Nele tem sobra de elétrons? Resposta, não. Então fica linear. Nele tem sobra de elétrons? Resposta, sim. Então essa sobra vai produzir uma repulsão. Então ele empurra os pares de elétrons ligantes. Ao empurrar esses pares de elétrons ligantes, foi que ele ficou angular. Ok? Já vimos isso sem dificuldade. Vamos lá. Vamos ver o próximo item. 2. A temperatura de ebulição da água é maior do que a do CO2, pois as moléculas de água na fase líquida se unem por ligação de hidrogênio, interação intermolecular extremamente intensa. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque nós vimos que as forças entre moléculas, das 3 forças básicas, forças de Van der Waals, forças de polo-dipolo e ligações ou pontes de hidrogênio, a mais forte é a última. Então, sempre que tiver OH, sempre que uma estrutura tiver OH, então ela vai ter uma força de atração entre as moléculas maior. Não é só OH, né? Quando o hidrogênio estiver ligado basicamente ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio, porque esses elementos são os mais eletronegativos, então produzem uma força maior. Então olha a estrutura da água, ela é angular por sobrar elétrons, e se angular ela é polar, então é uma molécula, não esqueçam, aí você fala, por que a molécula? Porque a ligação é covalente. Se não fosse covalente, seria iônica ou metálica. Só existem 3 ligações para a formação de substâncias. São as ligações covalentes, para formar as moléculas, as ligações iônicas, para formar os agregados iônicos, e as ligações metálicas, para formar os agregados metálicos ou cristais metálicos. Ok? Aí veja, o gás carbônico, por sua vez, também é uma molécula. A molécula, a ligação é covalente, não esqueçam, hidrogênio ligado a metal ou a metal ligado a metal. Só que a água é polar,
o gás carbônico é apolar. Só que a água forma ligações de hidrogênio e o gás carbônico forma a força de Van der Waals, que são as forças mais fracas, certo? Então, sempre que tiver a água é uma anomalia, uma boa anomalia, porque a água deveria ser vapor o tempo todo, não deveria ser líquida. Pela massa que a água tem, com a massa pequeníssima, ela deveria ser gasosa, sempre. Ora, a massa da água é 18, a massa do gás carbônico 44. Então notem, o gás carbônico é muito maior, certo? A massa, mas acontece que a força na água é muito maior. E por que a água forma pontos de hidrogênio com a força tão grande? Porque sobra 2 pares de elétrons. Então, na verdade, a água pode chegar até 4 pontos por molécula. É uma força muito grande. O gelo é muito forte. Ok? Então, vamos lá. Isso é verdadeiro. Então, até agora, 2 apenas é verdadeiro. Vamos passar para o 3 e o 4. 3. A molécula de CO2 é polar. Já está falso. A molécula de CO2 nós vimos que é apolar. Compostos binários sem sobra de elétrons no elemento do centro. Apolar. Exceção, gases nobres. Mas o restante sim. E a água é apolar. Completamente falso. Quer dizer, é uma coisa que você não deve nem discutir, não deve nem pensar ao contrário. Sabe que a água é polar, forma pontos e uma força muito grande. Ok? Resposta: CO2 apolar e água polar. Então é falso. 4. A temperatura de fusão do CO2 é maior do que a da água, pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta fortes interações intermoleculares. Também completamente falso. Não tem fortes interações. Por ser apolar, ela é Van der Waals, que são forças fracas. Então, olha a resposta. O CO2, por ser apolar, apresenta uma menor força de atração. Nós já vimos isso entre as suas moléculas. Consequentemente, a menor temperatura de fusão e ebulição em relação à água. Então, a estrutura da molécula, é interessante que a gente observe isso. A estrutura molecular, ela é importantíssima para explicar e para prever solubilidade, tendo a água como solvente ou outro solvente qualquer, tá certo? E também para explicar o ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão é uma temperatura em que vai passar do sólido para o líquido. Então você precisa de energia. As mudanças que ocorrem na natureza, elas sempre vêm associadas com energia. Não esqueçam a primeira aula. De que é composta a natureza? De 2 entes físicos. Quais são eles? Energia e matéria. Sol. Simplifiquem as coisas. Não tem mais. Ah, mas e o notebook? E a bola de futebol? Não sei o quê. É matéria. Tudo é matéria. E o que é que a gente faz para transformar essa matéria? Precisa de energia. Ok? Então está associado com a energia. Então a água, ela tem grande força entre moléculas. Então, para ter a mudança de estado, você precisa de energia. Você quer ferver a água, então bota lá na chaleira, bota lá na chama. Essa chama vai fornecer energia, tá certo? Automaticamente vai passar essa energia para as moléculas vai ter uma agitação maior, e aquele ciclo que nós já aprendemos, ela vai mudar de estado. Ok? Então, é uma questão extremamente importante, usada em prova, que a gente tem que considerar sempre. Ok? Vamos lá. 5. Afirmativa número 5, não é? Diz: o número de oxidação do carbono na molécula do CO2 é mais 4. Eu usei aquela técnica da soma, mas você sabe que não precisa. A soma, como é uma substância, a soma tem que dar 0. Substância composta. Se for uma substância simples, o próprio NOx é 0. Mas numa substância composta, a soma tem que dar 0. Então, quem é o carbono? Não sei. X. Quantos oxigênios tem? 2. Cada oxigênio é quanto? -2. Você já gravou isso.
a soma tem que dar zero. Então fica x mais menos 4 igual a zero. Então x é o nó, que é mais 4. Mas você não vai fazer essa conta, você não precisa. Foi o que eu falei para vocês. O que está à direita é o negativo. Esqueça o sinal. Se você tem uma fórmula formada por dois elementos, a direita é o negativo. Então a esquerda é o positivo. Tem exceções? Tem amônia. Já falei para vocês que é uma exceção. Compostos orgânicos que não tem essa obrigatoriedade. Ok? Aí você esquece o sinal. Quanto é o oxigênio? 2 vezes 2, 4. Então o carbono é mais 4. Pronto. Simples. Resposta afirmativas verdadeiras, 2 e 5. Resposta letra E. Então quem me pediu essa questão foi exatamente assim, eu acho que teve algum deslizezinho em um dos itens, ok? Em relação à leitura, à interpretação. Mas eu acho que ficou bem claro para vocês. Não é isso? Bem, vamos lá. Vamos voltar aí, como eu falei para vocês, desse simuladinho teve um maior número de perguntas, de pedidos para fazer as questões, por isso que a gente está fazendo para vocês. Uma outra coisa importante, essa semana não vai ter simuladinho, porque eu disse para vocês que era uma sequência de 4 simuladinhos. Quarentena 1, 2, 3 e 4. Então, essa semana a gente descansa. Na próxima semana, a revisão do caderno. Então, revisão, a gente vai falar em todo o caderno, não pode perder. E voltam os simulados, só que é uma sequência de 3 simulados. Esses simulados agora são só questões tipo Enem ou do Enem. Algum Enem que você não fez, uma questão que você não conhece, tá certo? Então, você vai se testar de uma forma e de outra. Tem aquela questão que é mais direta. Aí você pode chegar e perguntar: Alexandre, por que você bota essa questão direta se o Enem é sempre uma questão indireta, sempre uma questão com texto? Bem, a gente coloca para treinamento. Você tem que treinar as coisas para você conseguir fazer bem. Você joga basquete, você é especialista em pontos, em arremessos de 3 pontos. Mas quantas horas você treinou para isso? Você treina de todos os pontos da quadra, você treina em condição que no jogo provavelmente não vai existir tanto, mas você treina isso para que quando chegar na hora, o seu arremesso seja eficiente e gere os 3 pontos. Então não se preocupe, a gente sabe exatamente o encaminhamento. A questão direta é para testar como você está no assunto, qual a sua velocidade para fazer a questão. A questão, tipicamente com o texto, é para testar a sua leitura, a velocidade de leitura, a interpretação rápida, para você chegar no que realmente ele quer. Então vamos fazer uma coisa e vamos fazer outra. A gente tem que fazer tudo. Você não pode descartar um assunto. Você não pode descartar uma probabilidade dentro do assunto que está no Enem, tá certo? Então não esqueçam, a cada dia olhe no espelho e pense bem, você vai passar. Converse com o espelho, é importantíssimo. Você bater um papinho com o espelho é bom demais, eu já fiz muito. Então vamos lá, vamos ver a nossa relação, vamos ver outra pergunta que foi feita, a questão 6. Questão 6, ela tem uma apreciação que geralmente não se usa muito, que é a lei de Graham. Mas eu disse a vocês, 80% das questões de gases, elas são resolvidas através da equação de Clapeyron e a equação geral dos gases. Ora, 80% não quer dizer tudo. Então, veja bem, os 20% que falta é exatamente densidade absoluta, densidade relativa, lei das misturas de gases, que é exatamente a lei de Dalton e a lei de Amagat, e também a lei da efusão. Não esqueçam, a gente viu o que é efusão. Então, a efusão é essa passagem através de membranas. E uma outra coisa importante é
quanto menor a molécula, mais rápida será, mais rápido será o gás. Então eu tenho, nas mesmas condições de pressão e temperatura, um gás X atravessa um pequeno orifício com velocidade 3 vezes menor do que a do hélio. Então é claro que você pensa, se é 3 vezes menor, então a do hélio é 3 vezes maior. Então você pode pensar assim, ora, então essa molécula tem uma massa maior do que a do hélio. Qual a lei de Graham? E nós deduzimos isso no caderno, tem exatamente isso. Uma das aulas a gente fez essa dedução. A dedução é baseada na energia cinética. Então, baseada na energia cinética, um meio de mv ao quadrado, nós chegamos à lei de Graham. Eu coloquei um V diferente indicando velocidade, não volume. Então, velocidade do hélio por velocidade do gás X é raiz de massa molar de X pela massa molar do hélio. Raiz porque a energia cinética é mv ao quadrado. Então, na dedução, esse quadrado vai passar a ser raiz, quando mudar de lado. Ok? Outra coisa, a relação das massas é inverso. Então eu tenho velocidade do hélio, velocidade x, massa de x, massa do hélio. Então note que a gente inverteu. Então vamos lá, a partir do instante que você lembrou da lei de Graham, a partir do instante que você colocou os dados, vamos ver. Velocidade do hélio 3 vezes maior do que a do gás X. Por que é 3 vezes maior? Porque ele diz que o gás X é 3 vezes menor, então eu usei essa relação. Igual, massa molar de X, é o que eu quero saber, tá certo? Raiz de massa molar de X dividido pela massa do hélio. A massa do hélio é dada, quanto é? 4 gramas mol. Na equação tem X em cima e X embaixo, o que é que eu faço? Corto X, sobrou 3. De um lado está a raiz, quando passar para o outro lado vai passar na forma de potência. Então esse 3 de um lado vai receber a potência 2. Raiz quadrada se transforma em potência 2. Então, o que foi que sobrou? Tirando a raiz, sobrou massa molar de X por 4. Passando para lá, 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então o 4 estava dividindo, passou multiplicando. 9 vezes 4, 36. Super direto, super fácil, tranquilo, sem dificuldades. Então nós chegamos até essa resposta, olha aí, 3 segundos. Ok? Bem. Questão 7. Vamos para a questão de número 7. Nessa questão número 7, ela é de radioatividade. Mas ela é de radioatividade usando log. Ah, mas eu tenho medo logo. Não, tinha. Tem nada de ter medo de nada. Você tem medo do desconhecido. A partir do instante que você conhece, passa o medo. E o que é que você tem que usar aí? Propriedades, as mais básicas possíveis. Log de um produto, soma dos logs. Log de um quociente, diferença entre os logs. Log de uma potência, o expoente vezes o log da base. Praticamente essas 3 são as mais usadas. Log de x na base x igual a 1. Log de 1 em qualquer base igual a 0. Então essas informações são interessantes e importantes. Quando a gente não escreve a base do log, ele representa 10. Então é na base 10. Qual o logaritmo que nós usamos? É o decimal. Mas tem o neperiano, que muda a base. Tá certo? De Neper. Mas acontece que a técnica é a mesma. Então não tem que pensar. E uma coisa importantíssima. Uma aluna mandou uma mensagem para mim. Alexandre, o tempo de meia-vida é só isso? Eu disse, basicamente sim. O que é tempo de meia-vida? Você vai para 2 equações. Primeiro, o conceito. Cada vez que passar o tempo de meia-vida, você reduz a metade. Segundo, as expressões. Só 2. 2 elevado a x m0 por m, tempo total gasto x vezes tempo de meia-vida. Só isso que você se acostuma. Ah, eu vou esquecer. Não vai. Eu não vou deixar você esquecer. De tanto a gente falar, de tanto a gente usar. Então, vamos lá. Ok? Vamos ver.
Considerando que uma espécie radioativa tem meia-vida média de 30 anos, meia-vida, não é vida média não, né? O tempo em anos necessário para que uma determinada massa desse material radioativo seja reduzida a 5% de massa inicial Aí ele deu alguns logaritmos aí. Nem sempre você tem que usar os logaritmos, todos. Você pode usar alguns. Quando é que você sabe que tem que usar log? Quando o resultado da relação entre as quantidades não for o número de base 2. Mas não esqueçam essas duas expressões. 2 elevado a x. O que é x? É o número de vezes o tempo de meia-vida. M0 e M. M0 o inicial e M o residual. É o que sobra. Pode chamar de final, mas é o que sobra da desintegração. Esse M0 representa massa? Não. Esse M0 representa quantidade. Pode ser em massa? Pode. Pode ser em número de átomos? Pode. Pode ser em cintilações? Pode. Pode ser em impulsos? Pode. Então a quantidade de matéria ela vai diminuindo, certo? Tempo gasto, x vezes tempo de meia-vida. A partir do instante que ele deu o tempo de meia-vida, ele deu lá em cima, 30 anos. Se você achar o x, está resolvido o problema. Sempre essas duas equações, você acha o valor de x em uma, substitui na outra. Vamos lá para ver como a gente usa isso, como é fácil. Tem muita conta? Na verdade, tem muitas representações. Como a gente tem que ensinar para vocês, é uma sequência. Mas vamos ver primeira linha. 2 elevado a x é M0 por M. E eu estou falando de porcento. Foi o que eu falei para vocês. Quando eu estiver falando de porcento, o inicial é sempre 100. Quando eu estiver falando de fração, o inicial é sempre 1. Uma outra coisa que eu falei para vocês, a linguagem utilizada. Eu posso dizer de, ou posso dizer a. Quando eu falo assim, houve uma redução de 5%. Então, o final é 95%. Houve uma redução a 5%. Então, o final é 5%. É o que ele diz, ele vai decaindo até 5%. 100 por 5 dá 20. 20 não é um número de base 2. Quem é 20? Eu posso escrever 2 vezes 10, eu posso escrever 4 vezes 5. Tanto faz. Escrevi 2 vezes 10. Aí agora eu vou usar as técnicas de logaritmo. Log é uma função, então eu posso usar do lado esquerdo da igualdade, do lado direito da igualdade. Aí ficou, log de 2 elevado a x é igual a log do produto, 2 vezes 10. Log de 2 elevado a x igual, log do produto é igual a quê? Soma dos logs, então log de 2 mais log de 10. Log de 2 elevado a x é log da potência. Então o expoente multiplica o log da base. Então fica x log de 2. Isso aí é propriedade do logaritmo. Igual log de 2 mais log de 10. X vezes log de 2 ele deu. Quanto foi? 0,3. Então x vezes 0,3 é igual log de 2. 0,3 mais log de 10. Quando a gente não escreve a base é porque ela é 10. Então log de 10 na base 10, log de x na base x, é igual a quanto? A 1. Então ficou x 0,3 vezes 0,3 igual a 1 mais 0,3, 1,3. Passando o 0,3 para o lado de cá, do lado direito, está multiplicando, passou dividindo. Então ficou 1,3 por 0,3, ou seja, 13 terços. Ok? Na verdade, você pode fazer a conta de dividir. Eu prefiro usar a fração para ver se dá para cortar o que ocorre aí. Então, primeiro eu vejo se dá para simplificar, que fica melhor, inclusive, em relação às contas. Então, eu disse a vocês que são duas equações. Você acha o valor de x em uma, substitui em outra. Então, tempo gasto, x vezes tempo de meia-vida. Quem é x? 13 terços. Qual o tempo de meia-vida? 30, ele deu. Aí note que dá para simplificar. 3 por 3 dá 1, 30 por 3 dá 10. 10 vezes 13, 130, letra C. Ok? Letra C. Só que o aluno agora está perguntando, por que ele deu log de 5? Já que você não usou. Ele deu log de 5. Se você pegar esse 20, escrever 4 vezes 5.
Mas na minha opinião vai ficar mais... tem mais contas, porque esse 4 você vai escrever 2 ao quadrado, tá certo? Então você vai fazer mais contas, não precisaria. Você pode ficar desse jeito. Vamos lá. 3 segundos olhando, por favor. Bem, a última questão solicitada. A gente está fazendo aquelas mais solicitadas, algumas eu respondo diretamente, ok? Questão de gases. Questão fácil. Só que a relação do gráfico é importante. Não sei se vocês percebem, mas sempre eu estou colocando gráficos. Seja no caderno, na relação de exercício de classe ou de para você fazer em casa, né, as duas baterias, Enem e Enem Plus, seja nas baterias para casa, sempre gráfico, porque é impossível Enem sem gráfico, seja em química, em física, em matemática, em história, aquele tipo de gráfico pizza, a relação do percentual que tem mais, tem menos, a gente usa muito esse gráfico cartesiano, entendeu? Mas sempre a gente vai usar esse gráfico. Então essa leitura por gráficos é importante. Não esqueçam algumas questões de gases que a gente dava, cada item era um gráfico para você analisar o comportamento de dois gases. Então isso ocorre para gás, ocorre para massas em mol, em soluções, sempre você vai ter gráficos. Então vá se acostumando. O que é que tem essa questão? É uma questão muito simples, você tem que tirar do gráfico as informações. Só isso, mas muito fácil, muito simples. Vamos lá. Veja. O sistema constitui-se de oxigênio, cuja massa molecular é 32 gramas por mol. O mesmo está sofrendo transformação no sentido indicado. Então, olha a seta no sentido indicado. Então, ele está passando de A para B. Ok? Considere que o oxigênio se comporta como o gás ideal, o gás perfeito, que é aquele gás teórico, pontual, que o tamanho das moléculas não influenciam nem as forças entre elas. Se a temperatura no estado A é 200 Kelvin, que massa de oxigênio está sofrendo transformação? Ora, bastaria você olhar esse gráfico e você perceber que no ponto A eu tenho a pressão e tenho o volume. Então, isso aí é dado no gráfico. Você lê uma leitura muito fácil e simples. No ponto A, a pressão é 4,1 atmosferas e o volume 2 litros. Bem, vamos para as nossas resoluções, né? A nossa resolução. As informações de pressão e volume são retiradas do gráfico. Pressão 4,1, volume 2. Usei PV igual a nRT. Ok? A pergunta dele é em relação à massa. Então, o que é número de moles? Massa dada por massa molar. PV, massa dada por massa molar, RT. O que é que eu quero? A massa. Então, isola a massa. Então, M grande estava dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar PV mol. O RT estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, PV mol por RT. Agora, eu vou colocar os dados. Pressão, tirei do gráfico, 4,1. Volume, tirei do gráfico, no ponto A, 2. Massa molar, estou falando do oxigênio. Foi dada a massa, você poderia fazer o cálculo, 32. Constante universal, 0,082. E a temperatura, ele quer saber exatamente a 200 Kelvin. Ele já deu a temperatura em Kelvin. Precisa transformar. Fazendo essas contas, note que dá para simplificar. Todo número que você observar e der para simplificar é melhor. Então, se eu pegar os dois zeros do 200 e caminhar duas casas do 0082, fica 8,2. Se eu multiplicar o 2 por 4,1, fica 8,2. Então, eu corto. Quem foi que sobrou? O 200, como eu caminhei as duas vírgulas, eliminei os dois zeros, sobrou 2. 32 por 2, 16. Então, letra D para a questão número 10. 3 segundos, por favor.
Vamos voltar, né? Bem, uma coisa interessante, importante, que nos deixou assim bem alegres. O número de acertos aumentou. Eu pensei que iria diminuir, porque eu coloquei uma prova mais numérica, mas aumentou. Alguns alunos fechando a prova, outros acertando 70%, 80%, 90%. Não é obrigado você fechar a prova, mas se você mantém 70% ou mais nos grupos, então isso já garante a você uma nota suficiente para entrar, certo? Tirando uma nota boa em redação, 940, 60, 80, até 1000, sei lá, então isso vai puxar a sua nota, ok? Então é interessante que você defina esse percentual, importante, mas sempre acertando as simples. Nunca erre uma questão simples, então você tem que, com o tempo, já que é um treinamento, você tem que pegar uma prova e observar rapidamente quais são aquelas questões mais simples e fazer logo, ok? Desse jeito a sua nota aumenta muito. Bem, ficou claro que aquele aluno que estuda mais, ele gosta mais das questões numéricas. Alguém pode pensar até que não, né? Que a questão numérica talvez seja mais difícil, mas com a prática não é. Você vai ver isso. Eu estou a fim de chegar em estequiometria com vocês, para que você tenha uma visão diferente da estequiometria, acesso que você fique mais seguro com a estequiometria. Entendido? No começo do ano nós definimos 22 assuntos. Então você tem que ver esses 22 assuntos, tem que não esquecer, tem que lembrar, tem que treinar. Ok? E tudo depende da próxima aula. A próxima aula é uma revisão do caderno. Inclusive, durante a semana, por favor, mandem para mim. Alexandre, tal assunto, fale nele. Tal assunto de tal capítulo, fale nele mais uma vez. Ok? Então a gente vai com isso, retomando, e para que você fique bem seguro, para que você defina bem tudo e para que você passe. A nossa proposta é 1000 alunos aprovados em medicina de Pernambuco. Essa é a nossa proposta. E é impossível? Não. Não é obrigado a ele ser aprovado aqui em Pernambuco, mas o Brasil está cheio, está com as nossas 4.200 vagas, tá certo, esperando você. Então isso é muito importante, realizar um sonho. Não só em medicina, mas em direito. Olha o pessoal de direito, olha o pessoal de humanas. Tá certo? Eu na primeira aula a videoaula eu falei isso e vou falar outras vezes. O que seria do confinamento se não fosse a arte? A arte é que nos segura, através da música, através dos filmes, dos programas, através do que você escreve, através do que você desenha. Então é muito importante. Então não descartem, todas as áreas são importantes para que a gente tenha uma vida melhor. O que a gente quer é isso, é que uma sociedade tenha uma vida melhor. O quanto mais igualitária é melhor. Então a gente está tentando isso. Um dia a gente chega, a gente consegue, tá certo? Essa divisão melhor para todos, para a gente viver melhor. Por enquanto a gente está procurando esse caminho através da sua felicidade, através da aprovação, certo? Então a gente chega lá. Não esqueça, você não está só. Nós estamos junto com você. Mas você tem que ter força e se preparar, porque na prova é você e a prova. Então vamos lá, ok? Bem, vamos seguir o nosso raciocínio, o nosso pensamento, e agora a gente vai partir para oxirredução 3, que é exatamente as equações, os balanceamentos de equações que nós estamos vendo. Nós estamos nessa área, nós estamos nessa parte, que é a parte dos balanceamentos. Então, quem está com o caderno, página 114, nós vimos dois exemplos de balanceamento. Nós vimos que o balanceamento depende de tudo que a gente aprendeu, e com a prática você é só fazer inversões. Então, exercício de classe, questão número 1. Seguindo as regras do balanceamento.
Primeira coisa importante que você tem que saber: não necessita mais você fazer aquela soma para você encontrar o NOx. Não necessita mais escrever o NOx de todos os elementos. Não precisa. Você percebe com a prática aqueles que variam o NOx. Porque você sabe que hidrogênio dificilmente vai variar, a não ser quando estiver ligado a um metal ou quando tiver uma substância simples. Metais alcalinos, dificilmente. Então, você tem que gravar bem: hidrogênio, oxigênio, substância simples, alcalinos terrosos, halogênio e calcogênio, à direita da fórmula. Halogênio, -1, calcogênio, -2. Então, veja bem, vamos lá. Primeira linha: permanganato de potássio, ácido clorídrico, cloreto de manganês 2, cloreto de potássio, água e cloro. A gente trabalha especificamente com aqueles elementos que vão variar o NOx. Quem é que vai variar o NOx? Manganês, no permanganato de potássio, ele é 7. Como é que a gente encontra isso rápido, fácil? Lembrando, fazendo do jeito que a gente fez. Esqueça o sinal. Oxigênio é -2. Esquecendo o sinal, ele fica 2. Tem quantos oxigênios? 4. 2 vezes 4, 8. -1 do potássio, 7. 8 menos 1, 7. Pronto, fácil. Por que -1 do potássio? Você faz a diferença para encontrar o NOx do elemento centro. Outra coisa importante: potássio da família 1A. Ah, mas eu tenho que saber? Tem que saber. Você tem que saber alguns elementos na tabela. Você não pode ir solto para a prova. Por que não? Porque a prova não dá a tabela. Então você tem que ter a noção de alguns elementos. Isso se consegue com a prática. Lado direito, o manganês está ligado a 2 cloros. Eu falei para você que à direita está o mais eletronegativo, à esquerda o mais eletronpositivo. Eletropositivo. Cloro é da família 7A, então ele é -1. À direita, quando estiver à direita, ele é -1. Ele tende a ganhar um elétron. Então tem 2 cloros, -2. Então o manganês é mais 2. Olha como fica rápido. HCl, cloro é -1. Aí, veja bem, do outro lado tem muitos cloros. Tem cloro no MnCl2, no KCl e no Cl2. Mas você só vai, o balanceamento só vai para aquele que variar o NOx. Não adianta você ir de -1 para -1. Você fez o quê? Nada. Então ele estava em -1, passou para 0. Ele aumentou o NOx. Aumentar o NOx é oxidação. Diminuir o NOx é redução. Ok? Então o manganês estava em 7, passou para 2. Variou 5. Vezes 1. De onde vem esse 1? É o índice. Eu disse para vocês, observem o índice. Qual é o índice do manganês? Do lado esquerdo, 1. E do lado direito, 1. Então, vezes 1. Fosse 2 e 2, vezes 2. Fosse 2 e 3, vezes 3. Tá certo? Sempre vezes o índice. Se tiver um maior, vezes o maior. É o que acontece com o cloro. Ele é -1, o NOx, mas o índice é 1. Do lado esquerdo. E do lado direito é quanto? 2. Então, vezes 2. Como? Note que eu coloquei aí em vermelho abaixo do 2. Como eu usei esse 2, no balanceamento eu vou ter que usar ele. No balanceamento eu coloco só do lado daquele que tem mais átomos, do elemento que está sofrendo oxi-redução. Então eu já encontrei que a redução, a variação total é 5 e a oxidação é 2. Após isso, o que é que eu faço? Inverto. É a segunda linha. 2 da oxidação, coloco na redução, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Por que dos dois lados? Porque a quantidade de átomos de um lado da equação é igual a do outro. Quando for igual, você bota de um lado do outro. Quando for diferente, você bota do lado do maior. Ok? Redução, 5. Coloco na oxidação, só do lado direito, que é o lado que tem mais. Então notem, a segunda linha, a segunda representação da equação, ela tem os coeficientes em vermelho. Esses coeficientes em vermelho são os coeficientes, tá certo, que nós encontramos através da inversão da variação do NOx total, ou da oxidação e da redução. Após encontrar esses elementos, o restante a gente faz uma soma. Então é você somar aquilo que você tem certeza de um lado e colocar do outro. Por exemplo, olha a terceira equação.
A partir do instante que eu coloco 2 no KMnO4, eu já sei que do lado esquerdo da equação eu vou ter 2 potássios. Por quê? Porque ele só existe no KMnO4, do lado esquerdo. Aí eu vou para o lado direito. Se eu tenho 2 do lado esquerdo, tem que ter 2 do lado direito. Então eu coloquei o 2 em azul. Note que esse número em azul é exatamente o resultado da soma. 2. A partir do instante que eu coloquei 2 do lado direito, eu já defini o número de cloros. Porque eu já estou com coeficiente vermelho no MnCl2, coeficiente vermelho no Cl2. Esse coeficiente vermelho representa o resultado da inversão. Com isso, qual o total de cloros que eu tenho do lado direito? 2 vezes 2, 4 no MnCl2. 2 vezes 1, 2 no KCl. Então 2 com 4, 6. 5 vezes 2, 10 no Cl2. Então 6 com 10, 16. Se eu tenho 16 lado direito, tenho que ter 16 lado esquerdo. Aí eu vou lá no HCl, onde tem um cloro, do lado esquerdo, e coloco 16. Com isso, ficou 16 hidrogênios. Tem 16 cloros, mas também tem 16 hidrogênios. Aí eu vou para o lado direito. Para ter 16 hidrogênios, eu coloco quanta água? 8. 8 vezes 2, 16. Então ficou balanceado todos os elementos. Potássio 2 de um lado e do outro. Manganês 2. Oxigênio 8, tanto de um lado quanto do outro. Hidrogênio 16 de um lado e do outro. E cloro 16 de um lado e do outro. Geralmente não se pergunta, mas eu coloco e gosto de colocar. Quem é o oxidante, quem é o redutor. Porque numa prova ele pode pedir... como é que ele pode pedir isso? Ele pode pedir, após corretamente balanceada, qual a soma de todos os coeficientes? É uma opção. Qual a soma dos coeficientes dos reagentes? Qual a soma dos coeficientes dos produtos? Ou então, qual o coeficiente do oxidante? Qual o coeficiente do redutor? Ok? Então por isso é que KMnO4 é o oxidante, porque ele sofre redução. Não esqueçam, agente oxidante e agente redutor é o reagente. Então tem que estar do lado esquerdo. Oxidante é o que sofre redução, redutor é o que sofre oxidação. Vamos lá nos nossos 3 segundos, por favor. Um conselho a quem tem alguma dificuldade em relação aos balanceamentos, tá certo? Quem tem dificuldade em relação aos balanceamentos, assista a videoaula. Depois de algum tempo, você pega no caderno, copia uma equação sem olhar e tenta fazer sozinho, ok? Com isso vai lhe dando certa prática. Vamos ver o máximo possível de casos possíveis para o balanceamento. Bem, vamos lá. Letra B. Mesma técnica, mesmo tudo. Cromo é 6 no K2CR2O7. Por quê? Vamos fazer do jeito que a gente vem fazendo. O oxigênio é 2, vezes 7, 14. 14 menos 2 de potássio dá 12. Então eu tenho 12 cargas para o cromo. Mas eu tenho 2 cromos. Então cada um deve ser 6. 12 por 12, 6. Repetindo. Oxigênio 2 vezes 7, 14. Menos 2 do potássio, 12. Dividido por 2, 6. Por que dividido por 2? Porque não é a carga total. É a carga por átomo. Então cada átomo de cromo tem um NOx mais 6. Do outro lado, o cromo está ligado a 3 bromos. Bromo é da família 7A. Então menos 1. Então dá menos 3, automaticamente o cromo é mais 3. Então o cromo que estava em 6 passou para 3, sofreu redução. Variação de 6 para 3 dá 3, vezes 2, por causa do 2 que está lá. Não esqueçam disso. Vamos agora para o bromo. No HBr o bromo é menos 1, está à direita. Você pode ver isso através de duas formas. Uma que ele está ligado a um hidrogênio. Se o hidrogênio é mais 1, o bromo é menos 1. Ele passa para 0, porque ele passa para uma substância simples. Menos 1 para 0, o NOx aumenta. Se aumenta, é uma oxidação. Variação 1 vezes 2. Só que observem bem. No primeiro caso é vezes 2. No segundo caso é vezes 2.
Então, o que é que a gente faz? Simplifica. Aí você diz, eu posso fazer sem simplificar? Pode. No fim, você vai ter que simplificar. Porque as equações, quando escritas, elas têm os seus coeficientes simplificados. Então é melhor simplificar logo, antes de inverter, do que você fazer tudo e simplificar depois. Simplificando, ficou 3 na redução e 1 na oxidação. O que é que eu faço? Inverto. Só que eu agora tenho os índices diferentes. Então eu coloco sempre do lado do maior. Não esqueçam. Então a redução, quando foi 3, coloco na oxidação. Só do lado direito, que é o lado que tem mais átomos. Redução, 3 lado direito, oxidação 1. Então passo para a redução, só do lado esquerdo. K2CR2O7, então o 2 do cromo e o 2 do bromo. Então notem a segunda linha. 1 veio para o K2CR2O7 e 3 para o BR2. Não esqueçam, essa segunda linha em vermelho é exatamente fruto da inversão dos NOxes, da variação do NOx, ok? E agora a gente soma. K2CR2O7 eu encontrei coeficiente 1. 1 vezes 2 dá 2, então tenho 2 átomos de potássio do lado esquerdo. Tenho que ter 2 do lado direito, aí coloco 2 no KBr. Certo? Cromo tem 2 do lado esquerdo, aí eu coloco 2 no CrBr3. Ok? E eu já tenho 3. Então com isso, veja o lado direito. A partir do instante que eu coloquei 2 no KBr e 2 no CrBr3, que é a conclusão da soma do lado esquerdo, em função do potássio e do bromo, tá certo? E do cromo, eu defino o número de bromos que existe lá direito. 2 no KBr, mais 6 no CrBr3 dá 8, mais 6 no BR2. Então dá 14. Então 14 bromos lá direito, 14 bromos lá esquerdo. Aí eu coloco 14. Com isso, 14 hidrogênios. Então coloquei 7 na água. 7 vezes 2, 14. Bem, oxigênio, 7 oxigênios do lado esquerdo, 7 do lado direito, na água. Então, completamente balanceada, balanceada num tempo relativamente curto, tá certo? Isso é um ponto importantíssimo. Você, cada vez mais, você vai ficando seguro e vai fazendo de forma mais eficiente. Você não pode deixar de observar as regras em relação ao lado que você vai colocar. Agente oxidante, reagente que sofre redução de cromado de potássio, K2CR2O7. Agente redutor, reagente que sofre oxidação, ácido bromídrico. 3 segundos. Ok? Bem, vamos passar para a letra C. Essa letra C, ela já é mais exótica, certo? Antes disso, uma passagenzinha, sempre gosto de estar falando, olhando no seu olho. Então, observe antes disso uma passagenzinha. Será que no Enem cai muito oxirredução? Resposta, não. Cai pouco. Uma pergunta em relação ao NOx, pode ser um balanceamento, pode ser em estequiometria, alguma coisa que você tenha que balancear, pode ser uma pergunta em relação a reagente, a oxidante, reagente oxidante ou redutor, mas você estuda a oxirredução, não esqueça, para usar, vou repetir, para usar em um dos assuntos mais importantes da físico-química, que mais vem caindo. Estou falando isso outra vez. Qual é o assunto? Eletroquímica. Principalmente na parte de pilhas. Você entendeu o que é uma pilha, você tem que entender o que é uma oxirredução. Então vamos lá, esse conjunto é importante. Vamos embora. Ok? Bem, essa reação é uma reação estranha. Por que estranha? Porque é o que se chama auto-redox. O que é auto-redox? Esse auto para si próprio. Então, o próprio elemento, numa equação, ele próprio, uma parte dos seus átomos sofrem oxidação e a outra parte sofre redução.
Vê que interessante. Nos casos comuns, um sofre oxidação e outro sofre redução. Mas em alguns casos, que é esse caso aí especificamente, eu tenho uma quantidade de átomos de um elemento. Uma parte desses átomos vão sofrer oxidação e a outra vai sofrer redução. Isso é o que a gente chama de quê? Auto-redox ou auto-oxidação. Bem, o NOx fica simples, né? Sódio, oxigênio e hidrogênio não muda. Metal alcalino, hidrogênio e oxigênio com NOx fixos. Então, cloro, do lado esquerdo ele é zero. Por quê? Substância simples. Do lado direito, NaCl ele é menos 1 e NaClO3 ele é mais 5. Por que mais 5? Usando aquela técnica, oxigênio é 2 vezes 3, 6, menos 1 do sódio, 5. Então o cloro estava em 0, passou para menos 1, estava em 0, passou para mais 5. 0 para menos 1 diminuiu o NOx, então é uma redução. 0 para mais 5 aumentou o NOx, então é uma oxidação. 0 para menos 1, variou 1, vezes 2 por causa do 2 dali. 0 para mais 5, aumentou 5 vezes 2. Só que fica vezes 2 na redução, vezes 2 na oxidação. Aí eu simplifico. Não esqueçam, tem que simplificar. Bem, vamos ver uma coisa importante. A auto-oxirredução tem um segredo. Qual é? Mesmo que o índice esteja nos reagentes, você não pode usar o reagente com chegada de coeficiente. Você tem que usar os produtos. Então gravem. Uma auto-redox o balanceamento sempre é feito com os produtos. Por que não pode ser feito com reagente? Porque ele teria 2 coeficientes. E não pode. Ou você tem um coeficiente, ou você tem outro. Ok? Então ele não pode receber esses 2 números. Ele ficaria qual? Ficaria 2 ou 5? Ficaria 7 ou 3? Qual? Não pode. Então seria o caos, né? A teoria do caos diz exatamente isso. Você não pode definir, você tem mais de um centro, então você gera o caos, certo? Então, segredo da auto-redox. Faz normalmente, simplifica e na hora de verter, mesmo que não tenha um maior índice, você usa só os produtos. Como? Vamos ver. Vamos voltar aqui para a nossa equação. Cloro que estava em 0 passou para menos 1, variou 1, o outro variou 5 porque eu simplifiquei. O 5 da oxidação eu coloco na redução, mas não do lado esquerdo, sim do lado direito. Oxidação, coloco na redução. A redução chega em quem? NaCl, então coloco no NaCl. 1 da redução, escrevo na oxidação, NaClO3. Então a segunda linha eu coloquei os 2 números em vermelho. Então quando for auto-redox, você nunca usa reagente. Você na inversão usa os produtos. A partir do instante que eu já tenho 5 e 1, eu já sei que eu tenho 6 sódios. Do lado direito, eu coloco o número 6 no NaOH, para ficar 6 sódios do lado esquerdo. A partir do instante que eu tenho 5 no NaCl e 1 no NaClO3, eu já sei que eu tenho 6 cloros do lado direito, então tem que ter 6 do lado esquerdo. Mas eu já tenho o índice 2, então eu coloco 3, para ficar 3 vezes 2, 6. Ora, se eu já sei que eu tenho 6 NaOH do lado esquerdo, então eu tenho 6 hidrogênios. Aí eu vou para o lado direito. Na água eu tenho que ter 6 hidrogênios, eu coloco o número 3. 3 vezes 2, 6. Então o balanceamento ocorreu de forma rápida, eficiente, você com a segurança cada vez maior. Então vamos analisar. Quantos cloros do lado esquerdo? 6. Lado direito, 5 mais 1, 6. Quantos sódios? 6. Lado direito, 5 mais 1, 6. Quantos oxigênios? 6. 3 no NaClO3 mais 3 na água, 6. Hidrogênio 6. 3 vezes 2, 6. Balanceando a equação, bem agradável isso. O agente oxidante, nesse caso, é igual ao agente redutor. Então, agente oxidante igual ao agente redutor, que é o reagente. Qual é deles? Cl2. 3 segundos, vamos lá. Equação legal essa, viu?
Bem, vamos adiante. Letra D. KMnO4, permanganato de potássio, ácido sulfúrico, água oxigenada, sulfato de potássio, sulfato de manganês 2, água e oxigênio. Primeira coisa que você tem que observar, essa equação tem água oxigenada. E uma das observações que nós vimos anteriormente, está aí bem claro no caderno de vocês, quando tiver água oxigenada, ela vai participar do balanceamento, ela vai participar da transformação. E no caderno de vocês e na aula anterior, nós vimos que a água oxigenada, quando está do lado esquerdo, ela tem duas opções. Ou ela vai para o O2, ou ela vai para a água. Se tiver água e O2, o balanceamento é feito com O2, então o O2 é a prioridade. Se não tiver O2, o balanceamento é feito com a água. Para que é que você tem que perceber isso e gravar isso antecipadamente? Porque olhe do lado esquerdo, quem está sofrendo variação é o oxigênio, ele é -1. Nos peróxidos ele é uma exceção, -1. Então observe bem, do lado direito está repleto de oxigênios, todas as substâncias têm oxigênio. K2SO4 tem oxigênio, MnSO4 tem oxigênio, H2O tem oxigênio e O2 tem oxigênio. Então, se você não souber previamente para onde ir, o que é que vai acontecer? Você vai ficar perdido, não sabe para onde, perdida, não sabe para onde ir, tá certo? Não sabe para onde vai, mas na verdade, seguindo aquele esquema que nós vimos, fica fácil. Água oxigenada lado esquerdo, sim. Lado direito, tem O2? Tem, o balanceamento é feito com O2. Não tem O2, o balanceamento é feito com a água, ok? Não esqueçam que a água oxigenada é um gerador de gás oxigênio pela decomposição. Manganês, 7 no KMnO4. Como? 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Lado direito, manganês é 2. Por quê? Porque o sulfato é -2. Ok? Não esqueçam, carbonato, sulfato, nitrato e fosfato. Gravem esses 4 ânions, pelo menos para iniciar. Tem outros, mas esses 4 são importantes. Cátion, amônio, gravem o amônio, NH4+, porque todo o conjunto é +1, certo? Uma coisa interessante que eu falei para vocês, não necessita calcular o NOx do enxofre. Eu aí fiz para vocês, para você notar que ele vai ser o mesmo. Aí você tem que deduzir isso automaticamente. Por que não necessita calcular o NOx? Porque ele repete o radical. Sempre que aparecer enxofre, ele aparece na forma de SO4. H2SO4, K2SO4, MnSO4. Então, repetiu o radical, repetem-se os NOxes. Então, não precisa calcular. Oxigênio. Então, o manganês estava em 7, passou para 2, porque o sulfato é -2. Sofreu redução. De 5 para 2, a variação é 5 vezes 1, tanto de um lado quanto do outro. Oxigênio na água oxigenada é -1, passou para 0, pela regra, obrigatoriedade de procurar oxigênio. Então, variou 1 vezes 2, dá 2. Então, encontrei a variação total da redução 5, variação total da oxidação 2. E agora, inverto. 2 da oxidação, coloco na redução, de um lado e do outro. 5 da redução, coloco na oxidação, de um lado e do outro. Aí ficou 2 da oxidação, vai para o KMnO4 e vai para o MnSO4. 5 da redução, vai para a água oxigenada e vai para o gás oxigênio. Então, em vermelho, os coeficientes que nós invertemos. E agora, a gente vai fazer a soma para poder colocar o restante. Eu vou olhar inicialmente o potássio. KMnO4, o coeficiente é 2, então tem 2 potássios do lado esquerdo. Tem que ter 2 potássios do lado direito, então coloco o coeficiente 1. 2 potássios do lado esquerdo, 2 potássios do lado direito. Ali já está o coeficiente 1 em azul. Tá certo? Se o coeficiente é 1, então eu já posso ver o número de enxofres, lado direito. K2SO4, 1 enxofre. MnSO4,
2 enxofres, porque o coeficiente é 2. Então 1 mais 2, 3. Então tem 3 enxofres do lado direito, tem que ter do lado esquerdo, aí coloco 3. A partir do instante que ali eu já sei que é 3, eu posso ver os outros elementos. Por exemplo, hidrogênio. H2SO4, o hidrogênio tem 2 vezes 3, 6. Água oxigenada, 2 vezes 5, 10. 6 com 10, 16. Então do lado direito tem que ter 16 hidrogênios. Mas o hidrogênio do lado direito só aparece na água. E o índice do hidrogênio é 2. Então o que foi que eu fiz? Coloquei 8. 8 vezes 2, 16. Então ficou certo o hidrogênio. 16 do lado esquerdo, 16 do lado direito. Qual o último elemento a ver? O oxigênio. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 8 com 12, 20. 5 vezes 2, 10. 20 com 10, 30. 4 mais 8, 12. Mais 8, 20. Mais 10, 30. Então, certinho, balanceada a equação. Agente oxidante, reagente que sofre redução, KMnO4. E agente redutor, reagente que sofre oxidação, água oxigenada. Olhem a equação, vejam a determinação do NOx. Olhem direitinho. Bem, vamos para outra. CR3, KOH, Cl2, K2CrO4, KiO4, KCl e água. Um detalhe importantíssimo. Nessa equação existem 3 elementos variando o NOx. Por isso que eu falei para vocês que eu iria tentar ver o maior número de casos possível para você fixar bem. Como fazer uma equação que varia 3 elementos em vez de 2? O normal são 2. Bem, por que variam 3 elementos? Iodo é menos 1 no CR3, do lado esquerdo. Por que é menos 1? Porque ele é um halogênio, família 7A. À direita, menos 1 por ser o mais eletronegativo, sempre que estiver à direita. Menos 1 passou para mais 7 no KiO4. 2, 4, 8, menos 1, 7. Menos 1 passou para mais 7. Cromo é mais 3, passou para mais 6, aumentou o NOx. Então, iodo passou de menos 1 para mais 7, sofreu a oxidação, a variação é 8. Menos 1 para mais 7. Cuidado para não colocar menos 1 para mais 7, variou 6. Não. Iria variar 6 se fosse de mais 1 para mais 7. Mas ele está em menos 1, então veja aquela tábua de números relativos. De menos 1 para chegar em mais 7, ele vai caminhar 8 casas. 1 para chegar no 0 e mais 7 para chegar no mais 7. Então 8 vezes 3. Por que 3? Por causa do índice, está aí em vermelho. Dá 24. De início, alguns alunos se assustam, né? Vê um coeficiente muito alto e diz errei. Não errou nada. Você está no processo. Bem, o cromo estava em 3, passou para 6. Sofreu oxidação também. Variou 3 vezes 1, que dá 3. Vamos agora ver a redução. O cloro estava em 0, passou para menos 1, variou 1, vezes 2 do índice. Aí você se pergunta, veja bem, você está a fim de se perguntar, né? E agora o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? São 3 elementos variando o NOx. Ora, você pensa assim, e como eu disse a você, você tem que se preparar para as saídas. Você entra num beco, aparentemente está sem saída. Você tem uma grade e pula, vai para lá, faz alguma coisa e sai. Então você tem que ter essa visão rápida. Então notem, embora existam 3 elementos variando o NOx, mas só existem 2 fenômenos. É o fenômeno da oxidação e o fenômeno da redução. A oxidação perdeu elétron, a redução ganhou. Então existe um segredo. Sempre que tiver 2 oxidações ou 2 reduções, elas vão partir da mesma substância. Primeiro ponto importante. Segundo, você soma o total da oxidação, ou soma o total da redução. Porque quando a gente escreve essa variação, é mais ou menos o número de elétrons ganhos ou perdidos. Por que mais ou menos? Porque ainda tem o índice, que vai multiplicar ou não, mas o final
depois que você faz esse produto, é o número de elétrons. Na oxidação, perdido; na redução, ganho. Tá certo? Uma técnica que se usou durante muito tempo é a de íon elétron, baseado nisso. Tá certo? Essa para o Enem eu acho mais direta, mais prática. Ok? Então vamos lá. 3 variações, mas só 2 fenômenos. Então você vai pegar 3 e transformar em 2. Como? Vamos ver como é que faz? Você faz assim, ó. Como eu disse a vocês, quando tiver 2 oxidações ou 2 reduções, elas vão partir da mesma substância. Então as 2 oxidações estão partindo do CR3. Então o que é que você faz? Numa variação total deu 3, na outra deu 24. Soma. Então o total de oxidação, o total de elétrons perdidos é 27 por mol da substância. 24 mais 3 somou 27. Então o que era 3 se transformou em 2. Cloro variou 1 vezes 2 dá 2. Então agora eu fiquei com 27 e 2. Não se assustem porque o número é grande. O que é que eu faço? Inverto. Redução, escrevo na oxidação. Só do lado esquerdo, porque é onde partem as 2 oxidações e onde tem o maior índice. Sempre vai ser nesse lado esquerdo. A oxidação, a variação total deu 27. Coloco na redução. Só do lado esquerdo, porque tem o maior índice também. Maior número de átomos. Ok? Cl2. Aí ficou, olha a primeira linha. Eu só coloquei os coeficientes em vermelho no CR3, no Cl2. Um foi 2, o outro foi 27. Agora, através da soma, a gente vai encontrar os outros elementos, que é exatamente o coeficiente em azul. Bem, a partir do instante que o CR3 tem um coeficiente definido como 2, quando a gente escreve em vermelho é porque ele está definido, então tem 2 cromos, certo? Aí o que é que eu faço? Onde está a substância do lado direito que tem um cromo? K2CrO4. Aí eu coloco o coeficiente 2. 2 cromos do lado esquerdo, 2 cromos do lado direito. Certinho? Ok? Aí vamos ver. Qual outro elemento que eu posso ver de um lado e colocar do outro? O iodo. Do lado esquerdo ele só aparece no CrI3. E do lado direito ele só aparece no KiO4. Então eu tenho um número definido de um lado, coloco do outro. Qual o índice do iodo? 3 vezes 2 dá 6. Então eu tenho 6 iodos do lado esquerdo. Aí eu coloco o coeficiente 6 no KiO4. 6 iodos do lado direito. Então ficou certo. Só que agora eu já sei que o K2CrO4 é 2 e o KiO4 é 6. Aí com isso aí a gente vai exatamente ver o número de átomos que a gente ainda pode somar. Por exemplo, cloro. No Cl2 o coeficiente definido é 27. Então do lado esquerdo eu devo ter 27 vezes 2, 54 átomos de cloro. Então do lado direito o cloro só aparece no KCl. Eu coloco 54. Para ficar igual. Ah, o número é muito grande. Não tem importância, é um número, sem preconceitos. Pode ser um número pequeno, pode ser um número grande, não tem importância. O que importa é você acertar. Bem, se KCl ficou 54, tá certo? Eu já posso definir o número de potássios. O potássio do lado direito aparece no K2CrO4, no KiO4 e no KCl. Ok? Aí eu vou somar. KCl, potássio, tem quantos? 54. KiO4, 6. Então 54 com 6, 60. E no K2CrO4, 2 vezes 2, 4. Então 60 mais 4, 64 do lado direito. Aí eu coloco do lado esquerdo 64. Com isso a gente faz o balanceamento. 64 no KOH quer dizer que tem 64 hidrogênios. Aí eu vou lá para a água. Do lado direito ele só aparece na água. 2, eu coloco quanto? 32. 32 vezes 2, 64. Oxigênio tem 64 do lado esquerdo. Lado direito. Na água tem 32. No KiO4 tem mais 6 vezes 4, 24. Tá certo? E 2 vezes 4, 8. Certo? Então, dá exatamente, eu estou falando, não esqueçam do oxigênio. Então,
é 32 mais 24, 56, tá certo? 60 mais 4, 64 para o oxigênio. 32 oxigênio mais 24 dá mais 8, dá 56 com 8, então dá exatamente 64. Certa a soma, sem problema nenhum. Qual agente oxidante? Reagente que sofre redução, Cl2. Qual agente redutor? Reagente que sofre oxidação, Cri3. Entendi? Todos os elementos bem definidos. Esse foi o exemplo E. Nós temos ainda dois exemplos, e nesses dois últimos exemplos aparecem as substâncias iônicas, aparecem os íons. E quando tiver a ocorrência desses íons, você tem que lembrar de como a gente calcula o NOx desses íons. Então vamos lembrar vocês isso, lembrando também que numa equação iônica, os coeficientes eles vão fazer o balanceamento, tanto dos elementos quanto das cargas. Ok? Vamos ver como é que a gente faz. Vamos para o nosso balanceamento, os 3 segundinhos aí de olhada. Bem, vamos lá. Cálculo de NOx em espécies iônicas para os dois últimos exemplos. Isso aqui não precisa copiar nem nada, é só relembrar. Se o íon for monoatômico, o NOx é a carga. Então, se eu tenho manganês mais 2, o NOx é mais 2. Eu tenho manganês mais 4, o NOx é mais 4. Se eu tenho ferro mais 3, o NOx é mais 3. Então, quando o íon teve origem de apenas um átomo, a carga é o próprio NOx. Quando ele tiver mais de um átomo, então a soma tem que dar zero. A soma dos NOx dos elementos corresponde a diferente de zero. Aí eu coloquei zero, mas foi erro do PowerPoint. Tá certo? Ele corresponde à carga. A soma corresponde à carga. Ok? Então eu tenho letra A. MnO4 menos. Esse menos aí não é do oxigênio. Esse menos é de toda a substância. Então ficou manganês, não sei, vou chamar de X. Oxigênio existem 4, cada um é menos 2. E somando tudo tem que dar menos 1, tem que dar a carga. Então fica X, 4 vezes menos 2, menos 8, menos 1. Menos 8 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Menos 1 mais 8. Então, X, que é o NOx, mais 7. Do outro lado, SO3 menos 2. X mais 3 vezes menos 2 igual a menos 2. Então, X, 3 vezes menos 2, menos 6, igual a menos 2. Menos 6 está negativo, passa para o outro lado positivo. Menos 2 com mais 6 dá mais 4. Mas não façam assim. Façam da forma prática, direta. Não esqueçam, o oxigênio é 2. E o elemento do centro da extremidade da esquerda é positivo. Então, o oxigênio é 2. Esqueça o sinal. 2 vezes 4, 8. Mas agora não dá zero, agora dá a carga. Quanto é a carga? Menos 1. Então você faz assim, ó. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Pronto, rápido. Vamos para o outro. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Ok? Então, não esqueçam. Importantíssimo. Íons. Origem, só um átomo. Então, a carga é o NOx. Íon. A soma, quando for formado por mais de um átomo, a soma de todos os NOx tem que dar a carga. Ok? Então você faz exatamente com essa diferença. Fica interessante, fica importante. Com isso a gente vai para a letra F, que é um balanceamento. O que é que muda? Exatamente a forma de determinar o NOx. Como a gente já viu anteriormente, eu usei as substâncias. Oxigênio, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então, o manganês é mais 7 do lado esquerdo. Lado direito, só tem ele, é monoatômico, então é a própria carga, 2. Então, ele passou de 7 para 2. Redução, diminuiu o NOx. 7 para 2, variou 5, vezes 1. Porque tanto de um lado quanto do outro, o índice é 1. Enxofre,
2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Do outro lado, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. 4 para 6. Então ele aumentou o NOx. Se aumenta a oxidação, dá 2 vezes 1. Tá certo que tanto de um lado quanto do outro é 1. Então ficou 5 e 2. O que é que eu faço agora? Eu inverto. 2 da oxidação, coloco na redução. 5 da redução, coloco na oxidação. Tanto de um lado quanto do outro, porque o número de átomos é o mesmo. Então eu coloquei, ficou praticamente balanceada. Só falta hidrogênio e oxigênio. Aí o que é que eu faço? Qual que eu tenho certeza de um lado e não tenho do outro? Oxigênio, por exemplo. Lado esquerdo, a partir do instante que 2 do MnO4- e 5 no SO3- 2 são os coeficientes fixos, eu já posso somar oxigênio. Tem quantos? 2 vezes 4, 8 no MnO4-. 5 vezes 3, 15. Então eu tenho 8 com 15, 23 oxigênios. Mas acontece que do lado direito eu já tenho 20. 5 vezes 4, 20. Sobram quantos? 3. Aí eu coloco na água o coeficiente 3. Se o coeficiente é 3 da água e só tem hidrogênio do lado direito na água, então tem 6 hidrogênios. Aí eu coloco 6. Balanceada a equação. Manganês 2 de um lado e do outro. Oxigênio 23 de um lado e do outro. Enxofre 5 de um lado e do outro. Hidrogênio 6 de um lado e do outro. Balanceamento das cargas. Vê se entendem esse número. Menos 2 menos 10 mais 6 igual a mais 4 menos 10. Menos 2 menos 10 menos 12 mais 6 menos 6. Mais 4 menos 10 menos 6. Somando tem que dar 0. A soma das cargas tem que dar 0. Agora vamos entender. De onde veio esse menos 2? Para ver o balanceamento de cargas, eu observo as substâncias que têm carga, pego essa carga e multiplico pelo coeficiente da equação balanceada. Então, MnO4, qual a carga? Menos 1. Qual é o coeficiente? 2. Menos 1 vezes 2. Menos 2. É o que está ali em azul no balanceamento de cargas. SO3, a carga, menos 2 vezes 5. Menos 10. Hidrogênio, mais 1 vezes 6. Mais 6. Isso é do lado esquerdo. Lado direito, manganês, mais 2 vezes 2. Mais 4. SO4, menos 2 vezes 5. Menos 10. Então, aí é onde vem a origem, aí é onde eu faço o balanceamento. Agente oxidante, reagente que sofreu redução. Agente redutor, reagente que sofreu oxidação. Uma dica interessante. Muitas vezes, as equações iônicas só são finalizadas pelo balanceamento de cargas. Quando isso ocorre? Quando eu tiver duas variáveis de um lado e duas do outro. Então, se tem duas, eu não posso achar. Por exemplo, por que é que eu concluí essa equação? Porque ela está ocorrendo em meio ácido. Então, tenho H+. Quer dizer, eu só tenho uma incógnita, que é o hidrogênio. Vamos imaginar que eu tenho uma equação ocorrendo em meio básico, OH. Então, eu vou ter duas incógnitas, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente conclui com o balanceamento de cargas. Uma coisa importantíssima é: existem as reações e existem as semi-reações. Na semi-reação é interessante, tá certo? Na semi-reação, a gente tem que completar essa reação. Ok? Eu vou voltar aqui a anterior para vocês, que me parece que passou um tempo sem aparecer ela toda, né? Então, vamos lá. Olha aí direitinho como foi que a gente fez, como foi que não fez, como é que chega. Esse é o balanceamento de cargas. Bem, com isso a gente pode passar para a última equação, que é exatamente a equação parcial. A equação parcial, ela vai ter escrito de alguma forma ou indicada meio ácido ou meio básico. Essa palavra meio representa ambiente. Então, o que é a equação em meio ácido? No ambiente ácido. O que é uma equação em meio básico? No ambiente básico. Se ela for em meio ácido, eu completo a reação
Notem que tem uma segunda linha em que eu faço o seguinte. Eu completei a reação. Como o meio não é ácido, qual o radical que representa um ácido? Pararrênios, H+. Então eu coloco H+ do lado esquerdo e água do lado direito, de forma mais simples. Existem algumas equações mais complexas, mas essas equações parciais, elas são as mais importantes. Vamos imaginar que o meio reacional não fosse ácido, fosse básico. Então, em vez de H+, eu iria colocar OH- do lado esquerdo e água do lado direito. Então, agora vamos para o balanceamento. Manganês, 2 vezes 4, 8 menos 1, 7. Lado esquerdo. Lado direito, mais 2. Então, variou 5 vezes 1, que dá 5. Cloro, menos 1, passou para 0. Variou 1 vezes 2, que dá 2. Aí, veja bem, oxidação 2. Coloco na redução, tanto de um lado quanto do outro. Redução 5. Coloco na oxidação, só de um lado. Por que só de um lado? Porque é exatamente onde tem o maior índice. O restante a gente soma. Se o cloro está com coeficiente 5, automaticamente eu tenho 5 moléculas de cloro, 10 átomos de cloro. 5 vezes 2, 10. Então, no lado esquerdo, coloco 10, para ficar igual. Ok? Se, na verdade, eu posso também avaliar o número de oxigênios. Lado esquerdo, MnO4. Quantos oxigênios? 4 vezes 2, 8. Aí coloco 8 na água. Aí ficou 8 águas, 8 oxigênios. Se ali é 8, tem 16 hidrogênios. 8 vezes 2, 16. Então, lado esquerdo, 16. Então, balanceada a equação. Qual a diferença dessa equação para outra? É que ela não, a questão não dá a equação total, ela dá uma parte. Quando é que você identifica esse tipo de equação? Quando ele fala no meio que está acontecendo a reação. Às vezes ele fala no meio e dá a equação toda, mas muitas vezes não. Então, qual a dica? Para os casos mais simples, que é o que pode cair. Se o meio reacional for ácido, H+ do lado esquerdo e água do lado direito. Se o meio reacional for básico, OH- do lado esquerdo e água do lado direito. Ok? Então, o restante você faz o balanceamento normalmente. Agente oxidante sofreu redução, MnO4-, reagente e agente redutor sofreu oxidação, Cl-. Ok? Então, vamos lá. Com isso, a gente conclui essa parte de oxirredução. Com isso, nós temos assim, vamos dizer, depois de muito trabalho, depois de muitas aulas, depois de muito estudo, a gente conseguir terminar esse caderno. Espero que tenha sido da melhor forma possível, que a gente tenha premiado esses 8 capítulos com o que você realmente necessita, precisa. Não esqueçam de fazer aquela bateria de questões que nós passamos para vocês. Essa semana não tem simuladinho. Na próxima semana começa a sequência 3 simulados Enem, ok? Com questões tipicamente Enem ou do Enem, de provas passadas, para você ver como é que você se comporta diante disso. Uma outra coisa, a partir do caderno 2, então a partir da próxima semana, já vai ser enviado para vocês uma senha para vocês terem acesso às aulas e para vocês terem acesso ao caderno, ao capítulo do caderno que vocês vão receber. Caderno 2, ele tem funções inorgânicas com química ambiental, um dos fundos mais importantes que existe. Cálculo estequiométrico, não precisa nem falar. Soluções, propriedades coligativas. Introdução à química orgânica com hidrocarbonetos. Funções oxigenadas, nitrogenadas e sulfuradas. Isomeria e propriedades dos compostos orgânicos. Esses são os 8 capítulos do caderno 2. A gente tem que concluir, não sei até quando, mas a gente vai concluir, tá bom? Com muita calma, então vocês vão receber isso. Então a gente está finalizando um ciclo, na verdade ele finaliza mesmo na próxima semana com a revisão,
Mas nós finalizamos o caderno, chegou a hora de você parar e observar nesse caderno o que você pode ainda evoluir mais, tá certo? Muito alegre, muito feliz com as mensagens de número de acertos dos alunos, tá certo? E, na minha opinião, está no caminho certo. Qualquer dúvida, falem comigo. Qualquer dúvida, mandem a mensagem. Nós estamos aqui, esperando vocês, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima aula. Aquele novo.